Olha só, pessoal, neste mês o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu sobre tributos recolhidos de forma continuada pelas empresas. E para a gente entender melhor sobre esse assunto e quais são as suas consequências, eu vou conversar agora por Skype com a advogada especialista em direito tributário, Maria Regina Branco. Maria, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim, seja bem-vinda. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos começar explicando o que foi que o STF decidiu? Bom dia, Mária. Obrigada pela participação. O STF decidiu que quando se trata de uma mudança de entendimento pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal, em relação a um imposto que seja recolhido de forma continuada, ou seja, mensalmente ou periodicamente, caso haja uma mudança de entendimento pelo Supremo, essa mudança de entendimento passa a se aplicar, inclusive revertendo decisões que tenham ocorrido no passado favoráveis ao contribuinte, Então, na prática, esse julgamento que ocorreu em fevereiro, ele trata da contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto que é pago, um tributo que é pago mensalmente pelas empresas. E havia uma discussão no passado, por volta de 1991, dizendo que esse imposto era inconstitucional, esse tributo era inconstitucional. Então, muitas empresas ganharam ações para não recolher a CSLL, essa contribuição. E depois, recentemente, o STF entendeu que sim, é constitucional. Então, as empresas devem pagar essa contribuição. E aí, com essa decisão ocorrida agora em fevereiro, dizendo que se o Supremo muda de opinião, a empresa ou pessoa precisa voltar a pagar o imposto ou precisa se adequar à nova realidade do que o Supremo determinou, então essa norma volta, retroage ao período em que a pessoa ou empresa teve essa decisão. Então, no caso que a gente está falando agora dessa contribuição, empresas que não pagavam a CSLL vão precisar pagar retroativamente a data em que elas tiveram a decisão que anteriormente foi favorável e agora passa a ser desfavorável. Então, isso representa uma contingência muito grande para as empresas, porque elas terão que pagar esses valores que não foram pagos esses anos todos, desde 1991, porque foi a época em que foi criada essa contribuição. Logo depois do nascimento da nossa Constituição, em 1989, foi criada essa contribuição. E as empresas entraram com as ações dizendo que entendiam que era inconstitucional, não ganharam as ações, não pagaram durante todos esses anos essa contribuição e agora o STF muda de opinião e ainda diz que a empresa deve pagar todos os valores não recolhidos. Então a problemática é essa, a empresa ter que pagar todo esse valor que não pagou e que não está preparada para pagar, porque como tinha uma decisão favorável, ela entendeu que aquilo era algo definitivo, Uhum. Então, não se preparou para pagar esses valores e agora enfrenta essa alta contingência, de valores não recolhidos. Ótimo. Como é bom você explicar isso, A gente já entendeu, então, que vai ter um impacto financeiro muito grande para essas empresas. E como é que essa decisão, ela também faz com que haja um impacto jurídico para essas companhias? O principal efeito dessa decisão é as empresas terem que recolher todo esse valor que não foi recolhido e que, inclusive, não está provisionado, como a gente diz, não está contabilizado no balanço da empresa, porque as empresas costumam fazer reservas para pagamento de valores, especialmente valores muito altos. E essas empresas não têm essas provisões contabilizadas. Eu tenho recebido muitas ligações de clientes preocupados. Eu sou sócia de consultoria tributária na Irico Irashima, que é uma empresa de consultoria em São Paulo, e nós temos recebido inúmeras ligações e solicitações de atendimento para essas empresas que querem saber como se preparar para essa situação.
E tem alguma forma, tem alguma maneira, né, de que essas empresas elas não sofram com esse revés? Essa pergunta não ouvi, desculpe. Tudo bem. Eu perguntei se tem alguma maneira, se tem alguma forma de fazer com que as empresas elas não passem por esse tipo de situação. Sim, esse julgamento ele ainda está sujeito a um último recurso, que é um recurso em que o juiz é solicitado a se pronunciar com mais detalhe sobre aquele assunto, né? Que são os embargos de declaração, como a gente chama. A expectativa é que seja improvável do STF mudar de opinião, mas existe sim essa possibilidade. E, inclusive, muitos órgãos de classe, né, aquelas associações de classe das diversas atividades, né, das empresas, têm se organizado para também fazer um pleito para tentar reverter essa situação, né, e proteger as empresas desse recolhimento dessa contribuição. Lembrando que esse caso gera um precedente, né, ele gera um modelo anterior já que pode ser aplicado a outros impostos, né? Então, a expectativa é que isso ocorra em relação a outros impostos também. Ótimo. E Maria, eu que tenho empresa, qual que é a medida que eu devo tomar? O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Sim, o que é recomendado é que as empresas busquem seus assessores legais, seus consultores, para se preparar para essa situação, calcular essa exposição, essa contingência, né, da contribuição não recolhida. É uma contingência que precisa ser atualizada pela Selic, né, pela taxa de juros Selic, desde do primeiro não recolhimento até hoje. Então, isso representa muitas vezes dobrar ou triplicar ou quadruplicar a contingência, dependendo desde quando a empresa não paga, né, a contribuição. Então, essa é a primeira medida. A segunda, para as empresas que fazem publicação de balanço, é declarar nessa publicação que elas estão sujeitas a essa situação, né? Isso tem sido falado bastante pela CVM e também pelo IBRACON, que é o órgão de associação dos auditores independentes. Certo. E qual é a mensagem ou as dicas que a gente pode deixar para quem está nos assistindo agora relacionadas a esse assunto? Perfeito. Esse é o caminho, né? Já se preparar, buscar, né, o contato com esses assessores legais que cuidaram da ação. As consultorias também são muito procuradas, porque são especialistas nos cálculos, né, da exposição. Então, essas são as medidas. E acompanhar também os próximos passos, né, as próximas divulgações pelo STF e também por esses órgãos de classe que estão fazendo esse pleito para buscar reverter a situação. Perfeito. Quer deixar algum contato, alguma rede social aí para quem está nos assistindo agora, que tenha se interessado nesse assunto, nesse tema, poder entrar em contato e tirar alguma dúvida? Sim, nós estamos à disposição. Meu e-mail é maria.regina@ircoirashima, irco com K, Irashima com H, .com.br, ou mesmo nosso site, que é www.ircoirashima.com.br. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que esse alerta vai ajudar muitas pessoas, muitas empresas. Obrigada. Muito obrigada, Mara. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para você também. Tchau, Maria. Tchau, muito obrigada. Obrigada a você. Então ficam aí, tá? Essas dicas para você referentes a essa decisão do STF, né? Que normatiza alguns tributos para empresas. Voltamos com Bem Assim.